Excelentíssimos ministros do Supremo Tribunal Federal, a quem cumprimento na pessoa do excelentíssimo ministro Marco Aurélio, relator do processo. Falo em questão ao processo recurso extraordinário número 714139, que tem como parte recorrente a Lojas Americanas S.A. e como parte recorrida o Estado de Santa Catarina. Falo em nome da empresa, da associação habilitada como amicus curiae, denominada de Abrint, Associação Brasileira dos Provedores de Internet e Telecomunicações. Gostaria aqui, na minha sustentação oral, salientar alguns aspectos relacionados ao ICMS, cuja alíquota elevada fere diretamente o princípio da essencialidade e seletividade em relação ao serviço de telecomunicações, como será bem discorrido pela parte recorrente. Tenho total convicção que a parte recorrente vai salientar muito bem esse ferimento direto aos princípios da essencialidade e seletividade. Sabemos que as alíquotas de ICMS sobre o serviço de telecomunicações podem variar de 25% a 37%, a depender do estado em questão. São alíquotas extremamente elevadas, que dificultam muito a atuação das empresas prestadoras do serviço de telecomunicações, como veremos, principalmente das pequenas e médias empresas, das quais a Abrint orgulhosamente representa. Eu gostaria aqui nessa minha breve explanação salientar alguns aspectos do ICMS que podem não ser de total conhecimento de vossas excelências. O primeiro aspecto diz respeito aos créditos de ICMS. Como todos sabem, o ICMS é um imposto não cumulativo, que permite a dedução dos créditos de ICMS das etapas antecedentes. O problema, excelências, é o limitador de crédito de ICMS que a atual legislação prevê em relação aos serviços de telecomunicações e também a outros serviços. Mas salientando especificamente ao serviço de telecomunicações, além da elevada alíquota de ICMS, que pode variar de 25% a 37%, a gente tem um limitado crédito de ICMS, o que acaba gerando um impacto final do ICMS muito alto na carga tributária dessas empresas. Essas empresas, elas não podem, por exemplo, aproveitar nenhum crédito de ICMS relacionado ao uso e consumo, ou seja, aos bens adquiridos para uso e consumo. Isto porque a Lei Candir, a Lei Complementar 87/96, ainda veda o aproveitamento de crédito de ICMS do uso e consumo e foi prorrogada essa vedação até janeiro de 2033, recentemente pelo Congresso Nacional. Além dessa limitação do crédito de uso e consumo, as empresas de telecomunicações, elas têm um limitado crédito ICMS em relação ao ativo imobilizado. As empresas de telecomunicações demandam muito ativo, porque são as redes de telecomunicações. Os equipamentos de telecomunicações, elas têm que adquirir para fazer com que o serviço chegue em cada residência, em cada empresa contratante do serviço de telecomunicações. Então, o maior investimento de uma empresa de telecomunicações é exatamente no ativo imobilizado. E apesar desse grande investimento e reinvestimento que as empresas fazem no ativo imobilizado, todos sabem que o ativo imobilizado só permite o crédito de ICMS parcelado em 48 vezes através do livro SIAP. Ou seja, se você constrói uma rede de telecomunicações, você só vai amortizar esse crédito de ICMS em 4 anos, o que reduz muito o crédito de ICMS. Então, em síntese, as empresas só conseguem aproveitar o crédito de ICMS dos insumos de telecomunicações que elas adquirem de outras operadoras em atacado para revenda em varejo. Todo ativo mobilizado, o crédito de ICMS é extremamente limitado, parcelado em 48 vezes. É vedado o crédito de ICMS do uso e consumo. Isso, excelências, ao final gera uma carga tributária muito alta, porque você já tem uma alíquota elevada e a legislação não permite um creditamento de ICMS adequado, inclusive ferindo gravemente o princípio da não cumulatividade. Portanto,
O princípio da essencialidade é fundamental que seja observado no serviço de telecomunicações para que a gente chegue a uma carga tributária suportável por essas empresas. Essas empresas têm uma alíquota elevada e têm um limitado crédito de ICMS, que ao final acaba gerando uma carga final só de ICMS de em torno aí de 20-25% só de ICMS, que é muito alto, tá? Queria trazer também um outro aspecto aqui, que é relativo às empresas, às micro e pequenas empresas prestadoras de serviços de telecomunicações, que são essas as representadas pela Abrint. A gente sabe que hoje, tá, mais de 30% do mercado brasileiro é atendido por micro e pequenas empresas prestadoras de serviços de telecomunicações. Essas empresas, elas, quando saem do Simples Nacional, elas sofrem um salto de alíquota muito elevado. A alíquota sai em torno de 4% de ICMS, como falei, para 25% a 35%. Isso acaba, excelências, desestimulando o crescimento dessas empresas. Então, as pequenas e médias empresas, às vezes, preferem permanecer no Simples Nacional, preferem não investir em crescimento para que não haja a saída do Simples e, com isso, elas têm esse aumento tão exorbitante da carga tributária de ICMS. Lembrando que o limite do ICMS no Simples Nacional é um faturamento de R$ 3.600.000 no ano. Então, um outro grande problema dessa alta alíquota de ICMS, como eu falei, que fere o princípio da seletividade, da essencialidade e devido ao limitado crédito ICMS, fere também o princípio da não cumulatividade, é o desestímulo ao crescimento das pequenas e médias empresas e o incentivo até à informalidade, porque uma empresa, quando chega perto do sublimite do ICMS, que é 3.600.000, para evitar o recolhimento do ICMS fora do Simples, ela acaba optando pela informalidade ou acaba optando por não crescer, o que gera um prejuízo também à arrecadação tributária. Então, tratar uma alíquota de ICMS com mais razoabilidade, isso vai incentivar o crescimento das pequenas e médias empresas. Elas vão ser incentivadas a sair do Simples e ir para outros enquadramentos, tá? Sem esse medo real de ter um aumento tão exorbitante do ICMS. E gostaria também de trazer aqui um fato extremamente importante, que é a importância da internet e do serviço de telecomunicações no desenvolvimento da economia e do Brasil como um todo. A gente sabe que o serviço de internet e telecomunicações hoje é um serviço de consumo essencial. As pessoas hoje, elas tratam o serviço de internet e telecomunicações da mesma maneira, em termos de essencialidade, que tratam o serviço de água e luz. E a internet, ela está cada vez mais congregando mais serviços, mais atividades econômicas são cada vez mais dependentes da internet. Nós estamos conseguindo fazer esse julgamento virtual pelo Supremo Tribunal Federal apenas e tão somente porque existe internet e existem empresas de telecomunicações capazes de prestar esse serviço. Várias atividades econômicas, por exemplo, na pandemia só sobreviveram por conta da internet. Os serviços de educação tendem a migrar bastante para a educação à distância através das plataformas de internet. Os serviços de transporte de passageiros, como Uber, etc., dependem essencialmente da internet. Os serviços de alimentação na pandemia só sobreviveram por conta da internet, como as plataformas existentes como iFood, Uber Eats, Rappi, etc. A internet, então, hoje é um grande canalizador da atividade econômica. O Brasil precisa incentivar a melhoria do serviço de telecomunicações, a melhoria do serviço de internet, porque isso vai acabar melhorando e otimizando várias atividades econômicas que dependem da internet para sobreviver e para viabilizar os seus negócios. Então, a internet precisa ter uma carga tributária mais compatível com a essencialidade que lhe é peculiar. Precisamos ter uma carga mais equilibrada que incentive as empresas de telecomunicações
inclusive as pequenas e médias empresas de telecomunicações, a investir em melhores serviços, em melhores redes, em melhor atendimento ao assinante, ao cliente, para que isso vai gerar mais desenvolvimento econômico para o Brasil. Hoje a carga tributária é um dificultador. As empresas de telecomunicações lutam diariamente contra essa alta carga tributária e o ICMS é o grande vilão do setor de telecomunicações. É o ICMS com alíquotas, como falei, de 25% a 35%, que prejudicam e muito o setor de telecomunicações, aliado ao baixo crédito de ICMS que o setor permite, que é permitido ao setor pela legislação, como eu falei. As empresas preferem permanecer na informalidade, preferem não investir em não melhorar o atendimento, preferem não crescer faturamento para não se sobrecarregar em termos de carga tributária. Precisamos equilibrar e incentivar o setor de telecomunicações e essa ação ela é importante, ela é fundamental. Não podemos fechar os olhos para a essencialidade do serviço de telecomunicações. Ele precisa ser incentivado para que outras atividades econômicas possam também ter uma melhoria e para que toda a população brasileira possa ser atendida com uma internet de qualidade, com serviço de telecomunicações de qualidade. Hoje, telecomunicações no Brasil e no mundo inteiro é essencial e isso precisa estar refletido na tributação. São essas as minhas considerações. Eu agradeço muito a oportunidade pela sustentação oral através da Abrint, Associação Brasileira dos Provedores de Internet e Telecomunicações. Muito obrigado.